Olá! Está começando o Jornal Universitário, uma produção dos estudantes da disciplina de Jornalismo Audiovisual da Universidade Federal do Ceará. Veja os nossos destaques. Retorno das aulas presenciais na UFC. Comerciantes relatam dificuldades. E estudantes reclamam da falta de estacionamento no CH2. Atrasos na entrega das carteirinhas geram transtornos aos estudantes. Mais atrasos. Obras na linha leste do metrô seguem indefinidas. Busca pelo título de eleitor bate recorde entre os jovens. Exposição no MAUC celebra os modernos do Ceará. O Jornal Universitário está começando. Depois de mais de 2 anos afastados da UFC por conta da pandemia, os trabalhadores autônomos finalmente puderam voltar à universidade para realizar suas vendas. Apesar de otimistas com o retorno, eles ainda enfrentam dificuldades. O vai e vem de alunos pelo campus do Benfica e várias pessoas ocupando a Universidade Federal do Ceará para oferecer seus serviços. Essa é a realidade que voltou a acontecer com o retorno das atividades presenciais. Após 2 anos com o ensino à distância, a Universidade Federal do Ceará retornou no dia 16 de março suas atividades presenciais. Isso trouxe expectativas não somente para os estudantes, mas também para as pessoas que ocupam o espaço local para realizar suas vendas. Imagina o que é você estar aqui com os estudantes do seu lado, para você debater, conversar, brincar, se divertir, e você está aqui sozinho. Dá até depressão você aqui sozinho, entendeu? O distanciamento que a pandemia estabeleceu e a falta de pessoas circulando pelo campus do Benfica trouxeram dificuldades para quem trabalha de forma autônoma na universidade, já que essa realidade afetou diretamente a fonte de renda desses trabalhadores independentes. Porque o nosso aluguel aumentou muito. Assim, como ficou 2 anos fechado, eles não cobraram o aluguel durante os 2 anos de pandemia. Mas eles incluíram assim, o aumento cada ano. 2021 aumentou, 2022 aumentou. A administração do Centro de Humanidades afirmou que lamenta a atual situação dos comerciantes, mas também esclareceu que a universidade é obrigada a seguir o reajuste dos aluguéis estabelecido nos contratos, que varia de acordo com o IGPM, o Índice Geral de Preços. Não é uma opção da universidade, ela tem que seguir o contrato, ela tem que se vincular ao contrato. A universidade não tem a liberdade de dizer que não vai dar um reajuste porque ele já foi previamente acordado, é algo que está além da vontade do reitor, vamos dizer assim. A única forma é se houver uma nova concessão, que um outro índice seja estabelecido, mas tudo isso tem que passar pelo setor de contratos da UFC, que também é baseado numa legislação. Apesar das dificuldades, como o aumento do aluguel e o movimento que ainda não é o mesmo de antes da pandemia, os trabalhadores autônomos da UFC estão otimistas com o retorno presencial das atividades na universidade. Realmente espero que a vacina dê certo, que não volte de novo essa coisa, porque agora tem que repetir tranquilamente como era antes. Tem mais movimento, tem melhor. E tem dado tudo certo. As expectativas são só essas, tem mais nada. Não está como antigamente, né? Nem sei se vai ficar, porque ainda tem professores dando aula online, né? Não está todo mundo. Eu só sinto falta agora do turno da noite, que não tem ainda, porque eu tinha mais amigos e mais clientes, né, para conversar com o pessoal da noite, mas quando eles voltarem, se normaliza tudo. Com o retorno das aulas presenciais, questões estruturais foram tema de debate entre os estudantes do Centro de Humanidades 2. Uma das questões é o acesso ao estacionamento. Saiba mais com a repórter Ellen Queiroz. Não ter um local seguro e gratuito para estacionar é a realidade dos alunos que vão de carro para o Centro de Humanidades 2, da Universidade Federal do Ceará. Como as vagas na rua não são muitas, então acaba que a gente tem que chegar antes de 7 horas da manhã para conseguir uma vaga, porque já aconteceu de eu voltar para casa porque não tinha lugar para deixar o carro.
Os estudantes que não fazem parte dos critérios estabelecidos pelo CH2 e tentam estacionar no local são barrados logo na entrada. Eu já tentei entrar aqui e aí não consegui. O máximo que a gente consegue é em dia de chuva, se você vier deixar alguém aqui, tipo Uber, ou um parente vem deixar alguém, aí eles deixam entrar, mas aí você tem que sair, né? Tendo que muitas vezes estacionar na rua, os relatos dos alunos recorrentemente citam a falta de segurança. Afeta principalmente à noite, porque eu acho muito perigoso eu sair da universidade para entrar no meu carro. Eu prefiro muito mais entrar nele dentro da universidade. De acordo com as regras de estacionamento do Centro de Humanidades 2, apenas professores, servidores e convidados para palestras e bancas podem estacionar livremente. Os alunos que queiram ocupar alguma das vagas devem ser maiores de 60 anos, gestantes ou portadores de alguma deficiência motora comprovados por laudo médico. Essa decisão ela foi tomada pelo Conselho do CH, né? O Conselho do CH ele reúne as representações de docentes, discentes e técnicos administrativos da nossa comunidade. Então todo mundo representado ali. E o motivo que isso foi pautado, né, e discutido dentro do CH foi que a gente não estava dando, né, não havia uma capacidade suficiente para atendimento de todo mundo. Segundo o diretor, os 3 centros de humanidades possuem, ao todo, 814 vagas de estacionamento e mais de 8.500 pessoas, entre professores, servidores e alunos. Com relação à decisão do Conselho, toda decisão ela pode ser revista, obviamente. Se alguém provocar oficialmente, né, mostrando que há um dado relevante para a revisão da decisão, a gente pode submeter de novo ao Conselho, dizer assim, olha, se você permitir um segmento X para entrar na área tal, isso realmente vai, né, vai impactar de uma forma que não dá para atender, aí a gente tem que ver o que é que vai se fazer, faz-se um exame e pode se rever, se for relevante, né, e provocado. Os atrasos recorrentes na entrega das carteiras estudantis em Fortaleza continuam comprometendo o orçamento dos estudantes. Um drama enfrentado por boa parte dos alunos. E só para vir para cá são 2 passagens, né? R$ 3,90 para vir e R$ 3,90 para voltar. R$ 7,80 todo dia, semanalmente, que eu estava tirando do meu bolso. Na verdade ainda estou, né? Porque a carteirinha não chegou. Para muitos estudantes de Fortaleza, o deslocamento de casa até o ambiente de ensino pode pesar no bolso, principalmente se precisam pagar inteira nas passagens dos transportes coletivos. E isso por causa da grande demora na confecção das carteiras estudantis. O período de solicitação da carteira de estudante de Fortaleza, válida para 2022, está aberto desde janeiro deste ano. Porém, o processo de confecção e distribuição dos documentos tem sido marcado por um histórico recente de atrasos, que geram transtornos aos estudantes que têm direito à meia passagem nos transportes coletivos da capital cearense. Em 2021, por exemplo, o período de solicitação foi aberto em janeiro, mas somente 10 meses depois, em novembro, as carteiras foram confeccionadas e entregues aos estudantes. A gente só recebe muita pergunta no começo do semestre, de gente perguntando, gente, a carteirinha, cadê a carteirinha, vai chegar quando? E muitas vezes a gente não tem nem o que falar, porque não entregam prazo, não entregam nada, a gente só fica então. Quando tiver um prazo a gente te avisa, mas no momento não tem nada. A princípio, as carteirinhas de cada ano são válidas até o final do mês de abril do ano seguinte. Mas a Etufor costuma prorrogar esse prazo sucessivas vezes, de modo a tentar contornar os transtornos causados aos estudantes. Porém, essa medida não contempla os estudantes que se mudaram recentemente para Fortaleza ou que estão solicitando o documento pela primeira vez. Eu cheguei a perder, ano passado eu comecei um estágio presencial, né? E eu perdi as 2 carteirinhas, eu andava com a bolsinha e eu perdi as 2 carteirinhas. E aí essa era 5,30 de Calcaia, mais os 3,60 de Fortaleza. Isso ida e volta, então por dia eu pagava mais, quase uns R$15 de passagem. Até o momento, as carteirinhas de 2021 tiveram sua validade estendida até 31 de maio de 2022. E neste ano, já foram efetuadas mais de 180 mil solicitações do documento. A UNE, inclusive, ela veio recebendo, principalmente nesse ano de 2022, muitas reclamações por parte dos estudantes a respeito dessa demora das carteirinhas estudantis.
E aí solicitamos um ofício, né, junto à ETUFOR para saber o porquê dessa demora, né? A ETUFOR, ela acaba falando que esse atraso é devido a uns quantitativos, e quando a gente recorre para as gráficas que produzem essas carteirinhas, elas indicam que o atraso se dá porque a ETUFOR não entrega todos os dados dos estudantes para a confecção, né? Seja qual for o real motivo por trás do atraso na entrega das carteirinhas, são os estudantes que continuam pagando o preço por isso, literalmente. Mas será que existe uma perspectiva de melhora desse cenário? E infelizmente eu não acho que vai ser tão cedo. Talvez porque alguém não lucre com isso e não a gente, né? Tentamos contato com a ETUFOR por e-mail e telefone, mas não tivemos resposta. No próximo bloco, você vai ver uma abertura de uma exposição no Museu de Arte da UFC. A gente volta já. Após quase uma década, entre troca de empresas e atrasos, como está o andamento das obras da linha leste do metrô de Fortaleza? Como a falta da linha leste do metrô impacta a vida das pessoas? Acompanhe a reportagem com Heitor Linhares. De acordo com dados da ETUFOR, em outubro de 2021, 574 mil pessoas utilizam ônibus diariamente em Fortaleza. O terminal do Papicu é o mais movimentado da cidade, com passagem de quase 300 mil pessoas por dia, 25% mais movimentado que o segundo terminal com mais movimento de Fortaleza, o terminal do Antônio Bezerra. Conversamos com Maria Amélia, que nos contou o tempo médio que leva de sua casa, próximo ao terminal do Papicu, até o centro. Eu gasto aproximadamente 1 hora. E a dificuldade é porque às vezes os ônibus atrasam e não consigo chegar na hora, tenho que sair com antecedência de casa. Outra saída para as mais de 500 mil pessoas que pegam ônibus diariamente seria o metrô. Sobre isso, Maria Amélia falou também sobre os benefícios que uma linha de metrô traria a quem realiza esse trajeto. O metrô é muito mais rápido e mais fácil da locomoção por conta que não tem congestionamento, e acredito que ele seja mais pontual do que o ônibus. A linha da qual se refere Maria Amélia é a linha leste, que está em obras desde 2013. Esta linha vai possuir 7,3 km de extensão, o que vai subir o metrô de Fortaleza para a 4ª posição entre as maiores linhas ferroviárias do Brasil, ultrapassando o metrô do Rio de Janeiro em 6,1 km. A linha leste, apesar de estar em obras desde 2013, sofreu uma paralisação em 2015, devido ao abandono da empresa responsável pela construção, voltando somente em 2018 com a nova construtora contratada pelo governo do estado do Ceará. A nova linha vai passar por 5 estações: Estação do Papicu, Estação Nunes Valente, Estação Colégio Militar, Estação Chico da Silva e Estação Tirol Moura Brasil. Além do atraso nas obras, a construção da linha leste do metrô tem provocado transtornos no trânsito. Um exemplo é o que ocorre na Estação Nunes Valente, no cruzamento da Avenida Santos Dumont com a Rua Nunes Valente, no qual os veículos precisam passar por dentro da farmácia da esquina. Acerca desse movimento nesse cruzamento, entrevistamos o cuidador de carro Evandro Carneiro, que diariamente observa os congestionamentos causados pelo estreito espaço que os veículos têm para atravessar. Passa caminhão, carreta, porque é caminhão grande, né? Para ele entrar, aí para colar e lança um arrastamento ali, né? Conversamos com o professor Mário Azevedo, doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo. Ele falou sobre a influência dos Estados Unidos na construção dos sistemas ferroviários no Brasil e sobre os motivos que levaram o Brasil a demorar a investir nos metrôs. A gente segue bem a linha que é ditada pelos grandes fabricantes, né? Então, provavelmente é a influência americana, que eles
pararam eles tiveram um grande crescimento ferroviário e de repente mudaram para o rodoviário. Nós, como não tínhamos nada, mas a gente vai a reboque, tá? E depois se você for comparar, nossa, aquele país ele tem muito mais ferrovia, mas eles têm 1 século, 2 séculos construindo, a gente parou e assim, não dá para recuperar esse prejuízo tão facilmente. Mário Azevedo falou também sobre os benefícios que as linhas de metrô trazem à população. É um sistema completamente separado do trânsito, né? Então ele não tem problema de atraso, de engarrafamento, coisas assim. É um sistema de melhor qualidade, normalmente o sistema ferroviário é mais confortável, né? Tem ar-condicionado e tudo mais, e ele teria uma capacidade grande, né, para transportar muita gente. Pessoas que usam ônibus, com certeza vão preferir usar o metrô. Em nota, a Secretaria da Infraestrutura do Ceará informou que as obras estão previstas para acabar em 2024 e que o atraso na entrega do metrô se deu por conta da complexidade da obra e dos impactos causados pela pandemia do coronavírus. No Brasil, a emissão do título de eleitor é obrigatória a partir dos 18 anos, mas jovens a partir dos 16 anos têm a opção de solicitar o documento. Neste ano, a emissão de títulos bateu um recorde em relação ao ano de 2018. Foram mais de 2 milhões de novos eleitores. As eleições de 2022, previstas para o dia 2 de outubro, movimentam jovens entre 17 e 18 anos que querem retirar o seu título de eleitor e regularizar a sua situação eleitoral, mesmo sem a obrigatoriedade. Isso ocorre porque o prazo determinado pelo TRE para esse tipo de serviço foi até o dia 4 de maio. O atendimento presencial foi realizado a partir do dia 25 de abril no Centro de Eventos do Estado do Ceará. Aqui, por exemplo, eles fazem o cadastramento inicial, apresentam as suas documentações, a comprovação de vacinação e depois, em outro momento, eles entram ali onde eles vão fazer o real atendimento, onde vão ser entregues os documentos e feito, de fato, a regularização do título de eleitor. O TRE reservou salões no centro de eventos, mas também era possível fazer o processo pela internet. Por meio da plataforma digital Título Net, o TRE Ceará ultrapassou a marca de 20 mil pedidos virtuais para o título de eleitor. Uma dessas solicitações foi da estudante Lorena Nantua. Ela ficou sabendo como emitir o título de eleitor através de uma publicação no Twitter, a mesma rede social em que celebridades incentivaram a participação juvenil nas eleições brasileiras. Por esses que viralizam e acabam aparecendo para mim, então foi uma sorte mesmo, porque eu também nem imaginava que eu podia fazer tudo pela internet e que seria tão fácil como foi. Roberta Laena, coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral do TRE, explica que o órgão também promoveu palestras de educação eleitoral para estudantes de escolas públicas e privadas do Ceará. Essas palestras abordavam cidadania, democracia, desinformação, a importância da checagem da notícia falsa, a segurança do processo eletrônico de votação e muitos outros temas importantes para a eleição de 2022. O estudante de jornalismo João Marcos Santos, de 17 anos, explica o que o fez emitir o título de eleitor antes da obrigatoriedade. Com as questões que a gente vivia no Brasil, eu senti a necessidade de eu tomar essa iniciativa antes, né, de se tornar obrigatória, para me poder, de certa forma, colocar minha opinião em relação a isso, né, através do voto. A professora de Direito Eleitoral da Universidade Federal do Ceará, Raquel Machado, destaca a importância das eleições para as tomadas de decisões políticas e governamentais. É muito importante toda manifestação política, mesmo a informal, mas se nós não canalizarmos essa força política para os ambientes formais, os nossos anseios não serão revertidos em ações governamentais. Então, é preciso que haja uma educação do jovem, seja para a importância de votar, porque é através do voto que escolhemos representantes que vão fazer essas políticas, seja a importância do jovem e de todos para a política de um modo geral. O Museu de Arte da UFC, o MAUC, reabriu com a exposição Sempre Fomos Modernos, após um período fechado devido à pandemia de Covid-19. A exposição, além de celebrar os 60 anos do museu, homenageia o centenário da Semana de Arte Moderna. Está em cartaz no MAUC a exposição Sempre Fomos Modernos, que ficará durante todo o semestre. Nós conversamos com a curadoria durante o processo de montagem
e eles prometeram entregar uma experiência que nos fará refletir sobre o projeto da modernidade. As obras percorrem diversas temáticas e artistas, aludindo aos 60 anos do MAUC e ao centenário da Semana de Arte Moderna e dos pintores cearenses Aldemir Martins e Antônio Bandeira. Para aprofundar mais no assunto, conversamos com a diretora do MAUC, Graciele Siqueira. Falando um pouco assim sobre essa experiência de remontar o museu, de organizar o MAUC com uma cara nova para fornecer uma nova experiência, quais foram os principais desafios nesse momento em que o museu ficou fechado? E quais são as expectativas para quando houver a reabertura? Bom, essa exposição é uma exposição que remete ao encerramento das atividades dos 60 anos do museu, né, que foram completados no ano passado, em junho de 2021, e por conta do contexto sanitário nós não pudemos fazer uma exposição à altura naquele momento, então a gente deixou para fazer nesse ano de 2022, porque nós acreditávamos que estaríamos dentro de um contexto de saúde, de tudo melhor. E o segundo ponto dessa nova exposição que o museu está elaborando, está nesse processo de concepção e de montagem, são 2 centenários, né? Os centenários do Antônio Bandeira e o centenário do Aldemir Martins. Né? E o MAUC é um dos museus cearenses, é um dos museus brasileiros que se responsabilizou por essa preservação, por essa salvaguarda e por essa comunicação permanente sobre esses artistas. Então, assim, foi um desafio desmontar um museu grande como o MAUC, né? Nós desmontamos todas as salas, todas as 12 salas entraram em processo de desmontagem, seja das exposições de longa duração do museu, como as salas permanentes, Aldemir Martins, Antônio Bandeira, Chico da Silva, Raimundo Serra, Descartes Gadelha e Cultura Popular, para remontar essa grande exposição coletiva a partir de um acervo eclético mostrando a produção nacional e a produção regional do Cariri, né, do Cariri, de Fortaleza, do Brasil e de fora do Brasil, né, mas deixando 2 salas especiais nesse momento que homenageassem esses 2 artistas. Por fim, os curadores Wellington de Oliveira e Eliezer Nogueira nos adiantaram alguns aspectos sobre a exposição, mas ainda mantendo os detalhes em suspense, a fim de convidar o público para descobrir mais no próprio museu. É uma decisão também de que as paredes, elas têm apenas as fichas de cada obra e a obra em si, né? Então isso é uma decisão também consciente nossa, de que as palavras elas vão estar em outros locais, né? E acho que isso pode ser um teaser também, a gente não vai dizer onde vai ficar, mas quem vier visitar a exposição vai descobrir. Você pode conferir a exposição Sempre Fomos Modernos no MAUC, que fica no cruzamento da Avenida da Universidade com a 13 de Maio. O horário de funcionamento do museu é das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. A exposição ficará disponível para o público até o dia 29 de julho. Está terminando agora o Jornal Universitário. Esta é a 2ª edição deste projeto que integra a disciplina de Jornalismo Audiovisual do curso de Jornalismo da UFC. Se você gostou, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Compartilhe também nas redes sociais. Até a próxima!